Diz assim: naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta, coloque o dedinho ou um marca-página e vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de culto. E nós queremos pedir a graça e a iluminação do Teu Espírito nessa hora. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a Sua vontade para nós nessa noite. Obrigado pelo privilégio de termos esta palavra conosco e de com liberdade podermos lê-la. Fale-nos nessa hora, Espírito de Deus, é o que eu te peço, dando ao Senhor gratidão, dando ao Senhor glória e honra, em nome de Jesus. Amém. E eu quero frisar, irmãos, o verso 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, por que a gente erra? Por diversas razões. A gente erra porque a gente foi, infelizmente, contaminado pelo pecado. Porque essa natureza corrompida, herdada pelo pecado de Adão, veio sobre nós. Então a gente erra basicamente porque a gente já nasceu com a natureza pecaminosa. E só Jesus pode corrigir isso. Só Jesus pode nos dar uma nova natureza, através do novo nascimento. É a fé em Cristo que nos proporciona isso. Mas erramos também porque aprendemos errado muitas vezes com os nossos pais. A Bíblia diz em Pedro que nós recebemos tradições dos nossos pais. Muitas coisas que eles nos ensinaram, a gente vai levar como certas e boas para o resto da vida. E de fato são. Mas outras talvez não sejam. E a gente acaba repetindo erros que vieram dos nossos pais e que nossos pais herdaram dos nossos avós e assim sucessivamente, e a gente tende a repetir esses erros. A gente erra por teimosia, a gente erra porque a gente, mesmo sabendo que estamos errados, a gente persiste em fazer aquilo, porque queremos ter a última palavra. A essência disso chama-se orgulho, e nós somos assim contaminados por esse mal do orgulho e insistimos que a verdade está conosco, não nos arrependemos, não admitimos o erro. E Jesus aqui também nos coloca uma situação em que nós erramos. E aí, queridos, eu queria trazer para nós, igreja, porque isso continua sendo, infelizmente, uma verdade. Erramos porque desprezamos esses 2 tipos de conhecimento. Não conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer, nem conhecemos o poder de Deus como deveríamos conhecer.
Jesus aqui ele fala homens religiosos, eram os saduceus. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que boa parte do capítulo, Jesus está sendo questionado, está sendo posto à prova por perguntas capciosas dos seus inimigos religiosos, dos fariseus, que era uma seita do judaísmo, dos saduceus, os escribas. Então esses homens queriam, por inveja, a todo custo pegar Jesus em algum deslize para prendê-lo. E os fariseus começam fazendo uma pergunta de ordem política sobre o tributo dado a César. Jesus sabiamente responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em seguida os saduceus vêm e colocam uma pergunta doutrinária. Eles colocam uma situação que eles buscaram lá no livro de Deuteronômio, que era chamada Lei do Levirato. E continua o texto, Jesus sendo questionado, graças a Deus, Jesus era a própria sabedoria encarnada, e ninguém jamais pôde contestá-lo nas suas palavras, na sua boca não se achou engano, nem mentira, mas apenas a verdade, e nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade, a verdade se sustenta. Então, querido, Jesus, como a verdade, não foi pego em nenhuma palavra, nenhum equívoco, nenhum deslize, de qualquer ordem que fosse. E aqui, irmãos, eu queria frisar nesse texto que acabamos de ler. Quando os saduceus lhe põem à prova sobre um texto do Antigo Testamento. Eu queria só que você entendesse que os saduceus eram um grupo religioso, assim como eram os fariseus. Diferentes, apesar de religiosos, de participantes do clero, eram na maioria os saduceus da família de sacerdotes, ou sacerdotes. Diziam-se que o sumo sacerdote era um saduceu também. E aqui, irmãos, esse grupo, eles tomavam apenas o Pentateuco como livros de autoridade. Então, eles validavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os demais eles colocavam como uma subcategoria que não dariam tanto crédito assim. Por isso que eles usam um texto de Deuteronômio para pôr Jesus à prova. Desprezando a autoridade dos salmos, dos profetas. Irmãos, nenhuma vírgula da Bíblia tem menos autoridade do que a outra. Toda, de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com o homem, é digna de aceitação. Por isso podemos, irmãos, colocar a nossa confiança no que ela diz. Ela é a palavra de Deus. E esse grupo religioso, irmãos, era interessante porque Atos 23, versículo 8, vai dizer que eles tinham algumas resistências em alguns temas. Por exemplo, diz assim, os saduceus dizem, a explicação de Atos 23, 8, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então, basicamente, eles não acreditavam em nada sobrenatural. Um anjo apareceu, não, mentira. Ressurreição, não, impossível. Então, eles desprezavam o poder de Deus. Falar que Jesus ressuscitou dos mortos, impossível. Jamais, heresia. Então, esse grupo aqui era um estilo meio tradicional, meio resistente a coisas espirituais. Ao passo que os fariseus, como diz aqui, já acreditavam em tudo isso. E eles lançam uma questão em Jesus que envolvia um texto de Êxodo 25. Não dá para a gente ficar lendo todos os textos, mas esse texto de Êxodo 25 vai falar sobre uma lei dos judeus chamada Lei do Levirato. Diga comigo, Levirato. Não é nada a ver com a tribo de Levi, não, irmãos. Levirato vem de uma expressão em latim, levir, que significa irmão do marido. Quem é o irmão do marido? É o cunhado. Então, era uma lei aplicada ao cunhado. Irmãos, se você vai ler Bíblia, Números, por exemplo, você vai ver inúmeras genealogias.
Isso era uma questão muito prezada pelos judeus. Quem são os que fazem parte da minha descendência? Isso, irmãos, envolvia propriedade, envolvia herança, envolvia uma série de coisas civis também. Então, ter um nome riscado era algo assim inconcebível. Eu ter o meu nome extirpado da linhagem do meu pai, porque eu não gerei filho, era uma coisa que eu não poderia admitir. E a lei, para garantir isso, fazia com que, se aquela pessoa que casasse não pudesse ter filho, o cunhado, o irmão do que morreu, ele tinha obrigação pela lei de casar com a viúva, que não deixou descendente. O primogênito seria filho do que faleceu. Mas não foi o irmão dele que gerou? Foi. Mas ele está ali unicamente para não deixar a lâmpada da casa do irmão apagar. Então ele cumpriria uma obrigação de cunhado. E o primeiro filho seria do falecido. Os demais seriam deles, caso eles ainda tivessem filhos. Mas a obrigação era essa. Irmãos, e muitos não queriam. E a lei dizia, se aquele homem não quiser, a viúva vai chamar os anciãos, vai tirar a sandália dele, porque a sandália era um item. Você vê quando o filho pródigo chega na casa do pai, coloca uma sandália nos pés dele. É um símbolo de que alguém é importante, que não é um escravo. Tirava a sandália, a casa daquele homem seria chamada a casa do descalçado. A viúva cuspiria no rosto como um símbolo de você envergonhou a casa do seu pai. Irmãos, era uma vergonha. O cunhado que não assumisse essa obrigação, ele era tido como uma vergonha da casa do pai. Então, esse texto foi usado pelos saduceus. E eles criaram uma história, irmãos, instigante. Esse era assim, um homem casou com uma mulher e não teve filho, morreu. Só que esse homem tinha mais 7 irmãos. E o primeiro morreu, o segundo casou com a viúva para suscitar descendência, morreu também. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º. Todos casaram, todos morreram. Você está rindo por quê? A viúva negra. Jesus, livrai os solteiros da viúva negra. Brincadeira. Então, todos morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu a mulher. Aí os saduceus vieram com um questionamento. E agora, Jesus? Eles criam na ressurreição? Criam? Não. Você leu comigo aqui, Atos 23. Eles não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em espírito, criam em nada sobrenatural. Então, eles disseram assim, na ressurreição, de quem que ela vai ser mulher? Porque os 7 casaram com ela. Imagina chegar lá no céu. Ei, ô fulano, vem cá fazer meu arroz aqui, você é minha mulher. Não, eu sou mulher dele, não. Irmãos, eu fui no velório uma vez assim. Que alguém morreu, não era da igreja, mas era um irmão da igreja que tinha um parente. Eu fui nesse enterro e conheci mais ou menos umas 5 ex-mulheres. E todas eram amigas. Todas chorando juntas. Achei aquilo bem estranho. A quem eu dou os meus sentimentos? A todas. Essa é a primeira, meus sentimentos. Essa é a segunda, meu sentimento. Essa história foi invertida, né, irmão? Isso daqui, quem morreram foi os homens. No caso aqui, as mulheres ficaram vivas e a vida seguiu aí. E aí Jesus disse assim, vocês estão querendo, primeiro, já não criam, esse assunto é porque vocês querem me pegar em alguma palavra. E Jesus então responde a eles, irmãos, e essa resposta de Jesus, meus irmãos, quando eu li esse texto essa semana, me veio como uma flecha. Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E lendo essa passagem, irmãos, essa palavra se mostrou assim tão pertinente a mim e à igreja de Jesus, a todos nós.
tanto da Hebron quanto Igreja de Jesus. Irmãos, porque Jesus, ele aqui censura. Jesus, ele aqui põe em rosto a ignorância desses homens. A ignorância em não conhecerem, apesar de religiosos, apesar de terem acesso à lei, mas eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, eles não conheciam a Deus, apesar de religiosos, porque é impossível alguém não conhecer as Escrituras, alguém não conhecer o poder de Deus, o que Deus pode fazer, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, não contemplar isso e conhecer a Deus. É impossível. Então Jesus estava dizendo que apesar de religiosos, apesar de servirem no clero religioso, como sacerdotes, como família sacerdotal, vocês não conhecem a Deus. Ao ignorar o que ele deixou escrito, e ao ignorar a contemplação da sua grandeza, vocês não conhecem a Deus. Irmãos, e isso para mim foi um golpe. Porque eu fiquei imaginando, irmãos, quão pertinente para nós, igreja, é essa passagem. Eu fico imaginando Jesus entrando em algumas de nossas igrejas hoje. Que Jesus participando de alguns de nossos cultos. Talvez vendo toda a liturgia, a dinâmica do culto. A pregação. Talvez em muitos lugares Jesus diria as mesmas coisas. Vocês estão errando, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Talvez ele entraria em algumas igrejas de cunho mais avivados, e eu não estou criticando em maneira nenhuma. E ele diria: vocês deixaram de conhecer as Escrituras. Vocês ficaram focados apenas no poder de Deus, nas manifestações, e a Bíblia sequer é lida mais. Talvez Jesus entrasse em alguns grupos mais conservadores, tradicionais, sem querer criticar nenhuma, não tem nenhuma aqui em mente específica para eu dizer assim, está criticando aquela. Não, irmãos. Mas, no modo geral, Jesus entraria e diria assim: vocês conhecem as Escrituras, mas estão desprezando o poder de Deus. O culto de vocês parece mais um culto fúnebre do que um culto a Deus. Irmãos, isso cai para nós, para Hebron. Porque eu imagino um pássaro que foi feito por Deus com 2 asas, e ele só consegue alçar voo se ele tiver as 2 asas em pleno funcionamento. Eu imagino a igreja assim: uma asa seria o conhecimento das Escrituras. Mas eu pergunto, irmãos, uma igreja que só se detém a estudar, ler, pesquisar, e que isso não está errado, mas que despreza o outro lado, da outra asa do poder de Deus, é uma igreja que não consegue alçar voo. É uma igreja que não consegue alcançar o propósito de Deus. Ela fica, imagina uma ave batendo apenas uma asa, ela vai voar, irmão, sim ou não? Não, ela vai ficar rodando. Quando ela usa as 2 asas, aí sim ela consegue voar. Que tipo de crente sou eu? Que tipo de igreja é a nossa? É uma igreja de uma asa? Que tipo de crente sou eu? Pastor, eu não gosto desse negócio. Pastor, eu não gosto desse culto assim, que vamos ler a palavra. O negócio é assim, pastor. Deus fala, e aí vem uma profecia ali, esse negócio de Bíblia. Irmãos, a gente não pode ser desequilibrado, a gente não pode errar. Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, embora tenham acesso a ela, embora saibam ler, e vocês talvez até focam nas liturgias de vocês a leitura, mas vocês não estão lendo corretamente, nem aprendendo corretamente, e nem o poder de Deus. Aqui, irmãos, era o erro, não tinha asa nenhuma. Nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E tem crente que é assim. Nem crê na Bíblia, nem crê no sobrenatural, nem crê no poder de Deus. Irmãos, isso não é crente.
Esse homem não conhece a Deus, essa mulher não conhece a Deus. Irmãos, eu queria que a gente pensasse nessa primeira asa, conhecimento das Escrituras. A gente erra porque não conhece, primeiro lugar, as Escrituras. Então eu queria só lembrar a você que já é crente há muito tempo, de algumas verdades quanto a essa asa. Se você não conhece as Escrituras, você conhece um Deus estranho. Talvez você adore um Deus que você não conhece, como Paulo falou lá em Atenas. Está adorando um Deus desconhecido, porque se você não conhece a Escritura, que Deus você está adorando? Tem que ser o Deus da palavra, irmão. O Deus que se revelou nas Escrituras. Amém ou não? Nós somos o povo que ama a palavra de Deus. Oh, quanto amo a tua lei. Você já imaginou que existe um Salmo 119? Irmãos, é o salmo mais longo da Bíblia e que todo ele, o único foco era a palavra de Deus, o valor dela, o amor que aquele homem tinha pelas Escrituras. Crente não pode perder. Então a primeira coisa que eu quero te lembrar, a Bíblia precisa ser lida pela igreja todos os dias. Deuteronômio 17, agora vai ser jogo rápido, Dai. Vamos lá, Deuteronômio 17, 18, vai dizer assim para o rei, irmãos, ele está falando lá no Antigo Testamento, já existia uma lei lá no Antigo Testamento, que o homem que fosse reinar, ele teria que ter o quê? Soldados? Sim. Espadas, armas, ouro? Sim. Mas ele tinha uma obrigação a cumprir. Deuteronômio 17, 18 vai dizer assim: também quando se assentar no seu trono, ou no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Verso 19. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Quando que ele leria, irmãos, não era uma opção. Você está reinando, você tem uma responsabilidade maior sobre as pessoas. E eu queria focar os líderes. Tem gente que quer pregar, ensinar, ser líder. Nunca leu a Bíblia toda, uma vez sequer na vida. Crente há mais de décadas, que nunca leu a Bíblia toda. Irmãos, nós precisamos amar a palavra. Não tem como eu amar a palavra e nunca pegar esse livro para ler. Ah, pastor, dá canseira. Meu irmão, ora, repreenda esse demônio. Mas a Bíblia precisa ser lida. Esse é o primeiro nível, é ler. Ah, pastor, mas eu não compreendo. Primeiro, vamos começar a ler, porque só vai compreender se primeiro ler. É ordem básica. Eu não tenho como, mas eu não tenho entendimento, começa a ler. A gente deixou aqui com os irmãos, Rafa, um plano de leitura para facilitar 90 dias para você ler o Novo Testamento todo. Então, quero te dar esse incentivo. Leia a sua Bíblia. Irmãos, tem que ler todos os dias. Leia um capítulo. Se você não tem o hábito, leia um capítulo pelo menos. Leia de forma sistemática. Não fique saltitando. Ah, hoje você lê em Gênesis, amanhã você está lendo em Apocalipse, depois você lê em Salmo. E você não constrói uma linha de pensamento, um raciocínio lógico. Tem que começar assim, lendo estruturas, vai marcando, vai anotando, vai acumulando um bom depósito na sua fé, mas tem que começar a ler, e eu quero te balançar nessa noite. Se você está aqui e está colocando a mão na consciência, dizendo assim, eu sou esse. É esse o meu propósito, é te sacudir hoje, para que você saia com raiva de mim, e dizendo assim, eu vou ler, só para dizer para esse pastor amanhã, que eu estou lendo a Bíblia, eu vou ficar muito feliz por isso. Lerá todos os dias. Irmãos, e era uma prática particular dos crentes lerem a Bíblia. Mas eu quero dizer que existia uma prática coletiva, 1 Timóteo 4,13. Existia uma prática coletiva da igreja.
Em 1 Timóteo 4,13, Paulo orienta ao seu filho na fé, dizendo assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Dedique-se. Não é uma leiturazinha, mas vamos ler um versículozinho aqui da Bíblia. Igual um irmão, uma história que eu vi uma vez, que o pastor atrasou, o pregador que ia naquela igreja atrasou, o pastor também, irmãos, e os irmãos ficaram ali desnorteados, porque não tinha ninguém para pregar, tiveram um problema no trânsito, no carro, furou pneu, aquela coisa toda. Naquela época não tinha celular para avisar, e aí veio um irmão, que era o abaixo, vamos dizer assim, na liderança da igreja. O irmão chegou no púlpito, irmãos, pastor não veio, não sei quem vai pregar, mas vamos abrir a Bíblia e vamos ler umas besteirinhas aqui, e depois que a gente lê umas besteirinhas aqui da Bíblia, a gente vai para casa. Irmãos, diáconos aqui da igreja, já cansei de falar isso para ele, pneu do carro do pastor também fura, carro do pastor pode dar problema, e se o pastor não aparecer, tem que ter pregação na igreja, leitura nem que leia o Salmo 23, 5, 7, 10 vezes seguida, não fez um esboço, não teve uma mensagem, vamos ler Salmo 23, irmão, vamos ler, explica, ler, explicar e aplicar, ler, explicar e aplicar, ler, explicar e aplicar, mas ninguém pode sair daqui, irmão, sem a leitura pública das Escrituras. Eu já fui em igreja, levei minha Bíblia e não abri a Bíblia hora nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você, o telão é para agilizar, nunca para substituir a sua Bíblia. Não vou mais levar minha Bíblia. Não. Se você não trouxer, tiver dificuldade de encontrar, for mais rápido aqui, não tem problema. A gente não está censurando. Mas eu quero dizer uma coisa, não perca o costume de ler na sua Bíblia, de abrir sua Bíblia, cheire as folhas da Bíblia. Aí você não estou falando nada com relação ao caso de anteriormente, não, viu? Eu digo mesmo, eu compro um livro novo, eu gosto do cheiro da folha. Risque a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, coloque o nome crente na sua Bíblia. Às vezes deixa a Bíblia aqui, eu abro, não tem nome, eu vou dar a sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou achando umas Bíblias aí, viu, de estudo, uns R$80. Eu não vou vender não, eu vou doar. Aquela Bíblia que você dividiu em 3 vezes para comprar, eu vou doar a sua Bíblia se não tiver nome nela. Então coloque o nome na sua Bíblia, é sua, é de uso pessoal. Irmão, se eu esquecer minha Bíblia, eu devo ter no gabinete umas 3, já doei várias, mas eu devo ter umas 3 ou 4 ainda no gabinete. Mas eu tenho a minha Bíblia pessoal, que eu leio nela todos os dias. Se eu esquecer essa Bíblia, irmão, em qualquer lugar eu fico doido, porque é a Bíblia que eu uso para ler todos os dias nela. Se apegue a isso. Pastor, é livro, irmão, mas ali é uma sintonia. Deus, a gente fala comigo, Deus. Tem amor às Escrituras, não é só o livro em si, mas tem amor. Leia a sua Bíblia todos os dias. E Bíblia precisa ser lida no culto. Irmãos, eu fico nervoso, porque tem crente que fica 3 horas maratonando série. Mas chega aqui, tem que ser 30 minutos, pastor. Não aguenta não. Mas na série você não levanta nem para fazer xixi. Agora no culto tem que ser rapidinho. Eu vi um pastor, ele falou para mim, hoje os tempos mudaram, pastor. Ninguém aguenta ficar mais do que 20 minutos ouvindo mensagem, não. Que crente é esse, irmão? Que não ama a leitura. Eu já não digo se o pastor, o pregador estiver aqui falando potoquinha. Mas aqui, irmãos, o pregador, o pastor, todo mundo que vem a esse púlpito vem com seriedade.
para pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, não fica, 20 minutos, misericórdia, já está dando 30. E quanto mais você fica assim, irmão, deixa para lá. Leia a sua Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa, igreja que não lê mais a Bíblia está deixando de ser igreja. Porque começa a entrar, irmão, se a Bíblia não está na igreja, outra coisa vai estar. O engano vai estar. As heresias vão estar. E as pessoas começarão a se desviar das Escrituras, do caminho de Deus, porque falta leitura pública das Escrituras. A igreja tem que ler a Bíblia. Olha para quem está do seu lado, só faz assim, ó. Fala nada não, fala nada não. Igreja precisa ler, mas igreja também precisa meditar. Salmo 1:2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Diga meditar. Irmão, você lê por ler, corrido, só para cumprir um programa de leitura bíblica, também não é o ideal. Você tem que ter um tempo para meditar no que você leu. Você leu e aquilo vai falar com você. Aquilo vai estar no seu coração, Deus vai trazer verdades ao seu coração através daquilo que você... É você não permitir que aquela leitura vá embora rapidamente. Às vezes é uma palavra, e aquilo fica, é como se fosse um remoer. Você fica ali meditando, e Deus vai falando com você. De vez em quando eu gosto de anotar uns versículos à caneta, e colocar por trás da capa do meu celular. Aí de vez em quando eu estou na rua, eu abro a capa, tiro a capa e puxo o versículo, leio, coloco de novo lá. E vou meditando, e vou meditando. A igreja precisa não apenas ler, precisa saber o que é que Deus está falando com a gente ali. A gente às vezes só lê, mas o que é que Deus está falando com você? Que mudança Deus está promovendo através daquela leitura? Nenhuma. Então a gente não está meditando. Além de meditar, nós precisamos estudar. Diga comigo assim, abra a sua mãozinha e diga assim, ler, meditar e estudar. Atos 17:11 vai dizer que existia um povo, quando Paulo pregava, que fazia algo bem interessante. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando. O que é que eles faziam? Irmãos, o que é um exame? Quando diz assim, estou sentindo uma dor aqui, você vai no médico, o que é que ele passa para você? Ele passa um exame. Às vezes vai passar um exame de imagem, porque vai te dar uma percepção que você não tinha antes. Vai detalhar, vai expor, vai mostrar o que você não conseguia, nem o próprio médico conseguia ver, porque vai dar uma clareza. Quanto mais sofisticado, detalhado o exame, mais preciso é o diagnóstico. Tem gente que não tem estudado a Bíblia. Estudar, irmãos, requer uma minúcia. Estudar requer uma paciência. Isso não é só para pastores, não. É para o povo de Deus. Era a igreja de Bereia que fazia isso. Eles examinavam. O que esse pastor está dizendo? Vou levar isso para casa. Eu vou ler, eu vou estudar. Eu vou pegar uma outra tradução das Escrituras. Eu vou comparar uma tradução com uma outra. Eu vou ler um comentário bíblico. Eu vou pegar essa palavra no dicionário. Irmão, tem gente que está errando na interpretação da Bíblia pelo português, porque não entende uma palavra. Então vai lá, irmão, tem Bíblia hoje que esmiuça o entendimento. Você pegar uma Bíblia NTLH, pastor, eu tenho dificuldade de entender o que é um tiro de pedra. Irmãos, um tiro de pedra era uma unidade de medida. Um tiro de arco, um tiro de pedra, você entende que uma pedra jogada, ela ia a uma certa distância. Já um tiro de arco, ele ia a uma distância ainda maior. Então eram medidas. Só que se você pega uma Bíblia mais atualizada, uma NAA,
Não vai ter mais tiro de pedra, tiro de arco, côvado. Vai ter, para nós, vai ter 3 metros, vai ter 6 metros, você vai ter um entendimento. Então estuda, irmão. Pega a Bíblia, passa um tempinho, vou estudar esse versículo. Vai ler uma Bíblia, vai ler outra, vai pesquisar, estudar. Por isso que tem crente, irmão, caindo em armadilha, em sutileza de heresias. Chega um cidadão de um outro viés aí na sua porta. Aí você que não vem na escola dominical já, acorda ali, aí ele te dá uma palavra dizendo assim: Espírito Santo não existe. Você, sério? Não estuda a Bíblia e não vem para a escola dominical, aí está ruim todo. Está ruim. Irmão, estuda. Diga comigo, ler, meditar, estudar. Diga assim, interpretar corretamente as Escrituras. Atos 8:30 vai dizer uma história de Filipe. Quando ele estava pregando em Samaria, depois Deus o arrebata, ele vai parar num deserto, e lá ele tem uma experiência, quando ele encontra com um oficial de uma rainha dos etíopes. Era um etíope eunuco, era um oficial da rainha, castrado para estar diante da rainha, e ele era levado numa carruagem, ele vinha de Jerusalém, ele tinha uma fé no Deus da lei, no Deus dos judeus, e ele vinha lendo altas escrituras. O Filipe, o Espírito Santo diz assim: acompanha a carruagem. Ele acompanha a carruagem e vê que o homem está lendo um texto da Bíblia. Irmãos, olha só que interessante. Correndo para lá, verso 30 de capítulo 8 de Atos, ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou. O que é que ele perguntou? O senhor entende o que está lendo? Você consegue interpretar essa leitura? Você consegue entender? Claro que não, irmãos. E ele disse assim: como poderei entender se ninguém me explicar? E aí convida Filipe para subir, ele senta ao seu lado. A passagem da Escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Essa é uma passagem de Isaías. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Veja, existia alguém que compreendia, que sabia interpretar corretamente as Escrituras, irmãos. E esse homem pôde sentar com aquele etíope que não tinha aquele conhecimento e dar-lhe uma explicação. E nós precisamos, irmãos, ser crentes, porque eu tenho visto muito crente que tem interpretado a Bíblia de uma forma muito estranha. A gente lê, pastor, estou lendo, estou grifando, estou marcando, mas não estou sabendo interpretar. Você precisa, às vezes, de um auxílio, uma orientação, coisas básicas, de não fazer doutrina de um texto só, por exemplo. Você pega um versículo e diz assim: esse daqui, nossa, olha o que Deus me falou. O que é que esse texto concorda com outros textos das Escrituras? Não, só tem naquele lugar. Então, irmãos, não é uma doutrina a ser formada. A doutrina se sustenta com base em um segmento de verdades que concordam com aquela verdade que está sendo proposta ali. Porque senão, irmãos, veja bem, alguém já disse que a Bíblia é a mãe de muitas heresias. Porque a pessoa pega um texto, isola ele de todo o contexto e faz uma doutrina. Aí você vai em lugar que você tem que batizar de novo. Você diz assim: mas eu já fui batizado. Mas você foi batizado como? Aí eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme diz Mateus 28. Está errado. Tem que batizar de novo.
Pegou um texto, isolou, formou uma doutrina, e você que não estudou a Bíblia, vai lá e batiza de novo. Está entendendo, irmãos? Tem que saber interpretar. E outra, Cristo é a base da hermenêutica, da interpretação bíblica. Se o texto não coaduna, não converge para Jesus, se o texto isola, nega a presença de Jesus, não é uma interpretação sadia, é contrária às Escrituras. Ele começou por aquele texto de Isaías e apresentou Jesus. Tem que convergir em Jesus. Jesus tem que ser glorificado nas nossas interpretações. Amém, queridos? Então, saber interpretar. Compra um livro de hermenêutica. Pastor, o que é isso? O quê? Mas hermenêutica é um segmento que tem no direito. Tem a hermenêutica do direito. É a interpretação das leis. Mas tem a hermenêutica bíblica. Começa a pesquisar, anota aí você que é curioso. Compra um livro, tem um livro que é chamado, ele tem como título, esse texto que nós estamos lendo de Atos 8. O nome do livro é Entendes o que lês? Porque o crente está na igreja e não entende o que está lendo. Como que eu posso compreender as Escrituras de forma correta, sem me atropelar, sem fazer doutrina de onde não tem? É daqui, ó. Vou ligar esse texto, vou concordar com outros das Escrituras, vou ver se existe uma base para isso. Começa a fazer isso, não pega livro histórico, fazer doutrina de livro histórico, de experiência. Ah, pastor, está vendo aqui, na Bíblia está dizendo que cego só cura quando cospe na terra e passa lambrecagem no olho dele, porque está na Bíblia. Isso não é interpretação bíblica, irmão, isso é uma experiência. Experiência não se extrai doutrina. Então veja bem, irmão, nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos interpretar corretamente, nós precisamos viver. Pastor, eu sou cabeçudo, conheço de Gênesis a Apocalipse, mas não faz absolutamente nada do que sabe. Conheço todo o Sermão do Monte, mas ainda está sem perdoar o seu inimigo. Conheço o Sermão do Monte decorado, pastor, mas está odiando o irmão. Então, meu irmão, a sua leitura não adiantou de nada. A Bíblia diz, irmão, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Quando a gente lê a Bíblia, uma verdade salta a nós, nossa responsabilidade ali é nos dedicar a praticar aquilo. Esses dias eu fui tentado, eu não vou expor meu pecado para você, mas a pagar na mesma moeda uma situação que eu vivi há um tempo atrás. A pessoa fez, não foi maldade, mas eu disse, vou fazer também. Aí hoje eu estou lendo lá o texto de Tessalonicenses, a ninguém pagueis mal por mal. Eu digo, e aí, crente? Vai ser o quê? Vai ser só leitor da Bíblia ou vai praticar isso? Aí tive a oportunidade e refiz da forma correta. Amém? Amém ou não? Irmão, é lindo, eu decorei a Bíblia, tá, e vivi. Seja praticante da palavra e não somente. Eu preciso, além de viver, eu preciso crer. Irmão, tem crente que não crê na Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Deixa eu correr. Eu montei um esboço para 2 horas de mensagem, irmão. Mas é claro que eu não vou pregar 2 horas. Eu comecei que horas, Dani? Você sabe que o Dani, ele cronometra o tempo que a gente prega. Diz, papai, 50 minutos, viu? Já estou em quanto? Não marcou. Glória a Deus, ele não marcou. Aleluia. Comecei agora.
Então, irmãos, eu preciso crer. Olha o que diz Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram, falando do povo de Israel, a palavra que eles ouviram, 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 não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Tem outras traduções, diz que aquilo que eles ouviram não aproveitou de nada, porque não foi acompanhada a palavra pela fé. Palavra e fé. Não adianta eu ler, irmãos, e eu não crer. Eu falei isso na hora das ofertas. Eu tenho uma palavra que fala de oferta. Eu tenho textos que falam de dízimos. E eu não tenho fé? Nada vai adiantar. Pode ouvir o Billy Graham, se ele ressuscitar dentre os mortos e começar a pregar aqui. Pode ouvir o Spurgeon, pode ouvir os maiores pregadores avivalistas, se não for por fé, nada vai adiantar. Jesus pregava para muita gente e muita gente não tinha fé. Então tem que ter fé, eu vou crer no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Então eu preciso, além de tudo isso, para finalizar o poder das Escrituras, do conhecimento, eu preciso anunciar. Então eu conheço, eu vivo, eu pratico, eu medito, eu estudo, eu creio, mas eu estou guardando tudo para mim. Mateus 28 vai dizer, aliás, Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Prega a palavra, irmão. Anuncia a grandeza do Senhor, fala do que você tem aprendido. Às vezes você está lá conversando com alguém no ponto do ônibus, no metrô, e vai conversando de qualquer coisa. De repente você lembra de um texto da Bíblia, joga lá na conversa. Eu gosto de falar, irmãos, que meu lugar, que eu me sinto assim, livre para evangelizar, é quando eu estou tomando café. Eu vou tomando café e conversando com a pessoa e falando do café. Esse café aqui, ó, é industrial. Eu não conheço muito não, mas eu gosto de ler alguma coisa sobre café. E a gente vai trocando uma ideia do café. De repente a gente entra no criador do café. Aí a gente não sai mais. E a gente vai falando do criador do café até Jesus ser apresentado. Eu quero dizer, irmãos, que você tem algo precioso guardado no seu coração. É a santa palavra de Deus, e ela não pode ficar escondida, ela precisa ser anunciada. Lê, e quando você receber uma verdade, corre para alguém e diz assim: amor, você não sabe o que foi que Deus falou comigo. O cara vai dizer: Deus? Como que Deus falou com você? Aí você mostra a Bíblia. Isso aqui, ó, aqui é a palavra de Deus. Deus falou isso para mim. O cara vai dizer: ah, beleza, joia. Às vezes ele vai virar e vai embora. Talvez amanhã o Espírito Santo trabalhou nele o dia todo, ele vai voltar e vai dizer: e aí, o que é que Deus falou com você hoje? E você já vai ter algo que Deus falou novamente com você na sua leitura. Mas eu quero dizer, não guarda o que Deus tem dado a você. Palavra tem que ser divulgada. Então, irmãos, a gente erra porque não conhece as Escrituras. E essa igreja precisa conhecer. E eu quero te sacudir, eu quero te deixar com raiva de mim hoje. Diz assim: nosso pastor gastou 30 minutos falando de palavra, de Bíblia. Uma misericórdia. Eu quero que você saia com raiva mesmo. Para você chegar na sua casa, olhar para a sua Bíblia, eu vou te ler. Agora eu quero gastar só mais 10 minutos falando, não porque tem menos importância, mas pelo horário. Em respeito a você, eu quero só mostrar para você a segunda asa, é o poder de Deus. Pastor, nós somos a igreja, o povo da palavra, aleluia. Conheço as Escrituras, estudo diariamente a palavra, oh glória. Aí depois você está no culto, levanta o irmão e diz assim: irmão, tem uma palavra de Deus para você que Deus colocou aqui. Aí você olha para ele: espírito enganador, eu te repreendo. Não creio na profecia, não creio na revelação, não creio em milagres, não creio. Irmão, tem crente que é assim. Você sabia que tem seminários bíblicos que negam o inferno?
Tem vocacionados que vão para o seminário, alguns seminários, não são todos não, mas vão para seminários, estudam a Bíblia e voltam descrentes. Isso nós conhecemos, eu não estou falando para você de coisa hipotética não. Não crê no diabo, foi crente e voltou incrédulo. Desconstruíram a teologia liberal, desconstruiu muitas coisas, irmãos. É uma teologia que graça na Europa. Não acredita no Jesus bíblico, é no Jesus histórico. É no Jesus que não ressuscitou, no Jesus que não faz milagres, no Jesus isso, no Jesus aquilo. Sabia disso? Então o cara não crê no poder de Deus, não conhece a Deus. Não conhece. Agora é lógico, irmão, que a gente vai ter um crivo, vai ter um critério. Não é qualquer coisa que a gente vai engolir. Igual uma vez eu era solteirão, nem conhecia a pastora Tássia. E aí uma irmã me pediu para conversar no final do culto. Irmão João, eu quero conversar com o irmão no final do culto. E fui ouvir a irmã. Aí, pois não, irmã. A irmã foi contar uma experiência mirabolante que ela viveu. Irmão, eu fui numa livraria e eu queria achar um presente para você. Eu dei presente para mim? E eu não tinha. E eu disse, Deus, se o irmão João, ele vai ser o meu namorado. Eu olhando para ela assim, quem disse que eu te quero? Me faz achar o presente que eu queria dar para ele. Ô irmão, você não acredita que o irmão da loja achou? Tem mais, irmão, tem mais. É cada experiência mirabolante que acontece. Eu olhei para o presente dela e disse, você quer de volta? Mas namorar, a gente não vai namorar, não. Não, que coisa de nhanhã. A outra, a igreja lotada, irmão. Nós congregávamos numa igreja muito grande. E se não chegasse cedo, não tinha lugar para sentar. E aí eu cheguei tarde, irmão. Naquele dia eu não consegui chegar na hora. E eu estou procurando um lugar para sentar assim, ó. Um lugar para sentar. E vi um lugar e fui sentar. Quando eu sentei, a irmã... Eu digo, eu estou na unção, né? Eu estou na unção, porque eu só cheguei do lado, a irmã já começou a chorar. Eita glória! E ela chorando, e olhou para mim, enxugou as lágrimas, disse, preciso conversar com o irmão após o culto. Não era a mesma não, viu? Só um arrebatou o meu coração. Aí a irmã chega e diz assim, irmão João, é o seguinte, eu estava orando, eu digo, Senhor, e a Bíblia dela estava na cadeira. Quando eu olhei, não tinha ninguém, ela tirou a Bíblia da cadeira. Eu estava orando, Senhor, se o irmão João, o Senhor tem algo entre nós, eu e ele, faz ele sentar aqui. Irmão, ela deixou a Bíblia na cadeira para ninguém sentar. É lógico, a cadeira vazia, quem está em pé quer sentar. Aí ela me contando isso, e aí você sentando do meu lado, eu disse, irmã, não tinha mais cadeira. Se tivesse, eu tinha sentado em outra. Mas essas coisas não caem, não. As experiências. É o poder de Deus. Casa comigo, servo. Não tem isso não, irmão. Aqui, vai entregar uma profecia. Eu posso julgar a sua profecia. Você pode julgar a minha. E deve ser feito isso. A Bíblia diz isso. Pastor, misericórdia. É Deus falando. Irmãos, a Bíblia diz, se tem profeta que fale, 1, 2, e que os demais julguem. É julgar na base do que você acha, do que você pensa, não, é julgar com base nas Escrituras. É respaldado pela Bíblia isso? Não. Então eu não sou obrigado a aceitar. Eu gosto quando alguém entrega uma palavra assim para mim, eu geralmente não fecho os olhos. Eu olho para a pessoa. Não tem problema nenhum. Se é a palavra de Deus, eu recebo do mesmo jeito. Então, queridos, eu quero dizer que nós, Igreja Batista Hebron, precisamos
estar abertos, desejosos em buscar o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Irmãos, eu quero só dizer que o poder de Deus, ele não se manipula, não se imita. O poder vem do alto, não é meu tom de voz gritando no seu ouvido que vai ser o poder de Deus sobre a sua vida. Se você cair quando alguém estiver orando, que seja pelo poder de Deus. Não barre isso, não fique com medo. Irmãos, eu já fui arremessado a metros quando o irmão orou por mim. Ele colocou a mão na minha cabeça, eu fui lançado pelo poder de Deus. Não foi endemoniado não, viu, irmão? Mas também se fosse, louvado seja Deus, porque se tinha demônio tinha que sair mesmo. Mas naquele dia foi pelo poder de Deus. Eu só ouvi as cadeiras assim, eu nunca senti uma coisa daquela. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo no culto de quinta-feira. Eu disse, que poder é esse, meu Deus? Irmãos, eu tenho visto Deus agir. Esses dias nós estávamos pregando numa cidade lá em São Paulo, e uma irmã caiu da escada, não foi, pastor? E no final, o pastor disse assim, vem orar pela irmã. Por que eu vou orar por ela? Ela caiu da escada, ela está cheia de hematoma, cheia, com dor, a irmã toda assim. Eu digo, Senhor, livramento não vai caber mais, porque ela já caiu. O que eu vou orar? Senhor, abençoa a tua serva. E ela, sentindo dor, irmão. Eu digo, Deus, em nome de Jesus, eu declaro que essa irmã amanhã vai estar no culto sem sentir dor nenhuma. Irmão, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu digo, meu Deus, como é que ela caiu? Como é que amanhã ela não vai sentir dor nenhuma? Ela está gemendo, não foi, pastor? Aí no outro dia essa irmã chama a gente. Eu digo, me lasquei. Ela vai dizer, sua oração não valeu de nada, estou cheia de dor. Aí ela chegou, disse, irmão, pastor, na nossa frente, aqui, estou sentindo mais dor nenhuma. Irmão, sou eu? Não, é o poder de Deus. Quem estava aqui ontem viu alguns respingos do poder de Deus sendo manifestos aqui. Irmãos, eu quero dizer que a igreja do Senhor precisa conhecer o poder de Deus. Esses dias eu comprei um livro, Palavra de Conhecimento. Eu quero conhecer sobre esse dom. E eu comprei um livro do Randy Clark, que é um homem usado poderosamente na palavra do conhecimento. E eu quero aprender. A Bíblia diz assim, busque com zelo os melhores dons. Eu quero aprender. Então, tem que estar aberto ao poder de Deus. A Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala do dom de línguas e tem crente dizendo assim, mas eu não quero. Eu não faço questão desse negócio de dom de línguas. Você está desprezando o poder, e se Deus quiser te dar? Aí você vai dizer assim, não quero, não preciso, sou melhor do que isso, eu me sustento. Para que serve o dom de língua? Para edificação pessoal, para você se edificar, irmão. Você ficar forte na fé, você ficar ali gastando horas do seu dia falando em línguas estranhas. Lá no seu carro, eu leio Bíblia orando em língua, irmão, eu lavo louça orando em língua, eu dirijo orando em língua, quando não tem ninguém perto, né? Porque aí fica ruim. Mas para edificar minha fé. Agora eu vou dizer, não quero, está na Bíblia, mas eu não quero. Então você está igual os saduceus. Você está desprezando a Bíblia, as Escrituras e o poder de Deus. Tudo que Jesus quiser me dar. É lógico que Ele não vai me dar tudo, irmão, porque existe o corpo. Se não tivesse o corpo, não teria necessidade. Então tudo seria para uma pessoa só. Mas se existe o corpo, o irmão ali tem um dom, o irmão ali tem outro dom, o irmão ali tem outro dom, e eu tenho outro dom, e Deus distribui assim, você eu vou te dar isso, você eu vou te dar aquilo, você eu vou te dar aquilo outro, e isso é o corpo, eu preciso de você, e você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, só os vintages.
Você me dá mais 5 minutos? Posso encerrar? Então, o poder de Deus não se manipula. Tem crente que vai orar pelo outro e quer derrubá-lo a qualquer custo, só falta passar rasteiras. Cai, crente, no poder de Deus. Não, irmão, eu não preciso nem pegar na pessoa. Mas eu também não posso encaixotar o poder de Deus. Diga, eu não posso encaixotar o poder de Deus. Os discípulos estavam pregando e os religiosos diziam assim, vocês não podem pregar. Eles disseram assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos encaixotar o poder de Deus. Eles diziam assim, Deus não faz. Você sabia que tem crentes hoje, igrejas nos nossos dias hoje, que creem numa doutrina chamada cessacionista. O que é essa doutrina? É que os dons não existem mais. Eles disseram que o último apóstolo, quando morreu, acabou aqueles dons todos que são manifestos em Atos dos Apóstolos, não tem mais. Irmãos, o Espírito Santo foi dado, e até o último dia, quando Jesus levar a igreja para Ele, o Espírito Santo vai estar no meio da igreja, batizando pessoas, enchendo pessoas, dando dons para as pessoas. Ele continua ativo na igreja. Então chegou a hora, vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos, irmão, vamos buscar, vamos chorar na presença dEle. Vamos clamar, vamos dizer, Deus, eu quero mais. E buscar humildemente o poder de Deus é o que Deus espera. Atos, para a gente terminar, Atos 4:31. Você percebeu que eu estou falando que a gente vai terminar já tem uns 20 minutos? Agora é para terminar mesmo, é o último versículo que eu quero ler. Atos 4:31 vai dizer assim, tendo eles orado, tremeu, em outras traduções, moveu-se o lugar. Irmão, você já imaginou a gente orar e essas janelas começaram a fazer assim? Os cardíacos que se cuidam. Irmão, é o que está dizendo aqui. Tendo eles orado, o lugar começou a tremer. Imagina as caixas tremendo. É poder de Deus, irmão. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus criou os céus e terra com palavra. Não pegou em nada, só na gente, no homem. Mas o resto só falando, haja, 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 haja. Poder de Deus, que ressuscita mortos, que levanta paralíticos, que dá vista a cegos. Deus é vivo, irmão. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos, diga todos, fique de pé, diga todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, por que o poder de Deus deve ser buscado humildemente? Vou repetir, o poder de Deus precisa ser buscado humildemente. Porque eu não sou capaz de produzir o poder de Deus. Você também não é. Nenhum homem pode produzir o que só Deus, senão é fogo estranho. Só Deus pode fazer o lugar tremer. O que eles podiam fazer? Orar. O que é que eles podiam fazer? Orar. O que é que eles podiam fazer? O resultado, tremer o lugar. Eles podiam fazer isso? Só Deus. Por que humildemente? Porque a gente ora. O que vai acontecer depois, só Deus sabe. O que vai acontecer, irmãos, depois está na soberania de Deus e não no meu querer. Eu já aprendi muitas coisas, irmãos, e uma delas foi isso, de que tudo vem de Deus, nada vem de nós. Eu era muito jovem e eu fui chamado para pregar uma vez, e Deus me deu uma palavra, irmãos. Eu preparei essa mensagem, eu chorava, eu sentia, meu Deus, essa palavra vai me
mexer com todo mundo. Fui pregar. Irmão, você sabe o que é não sair nada? E o povo olhando para mim assim. Irmão, foi a pior pregação da minha história. Porque eu achei que naquele dia eu ia conseguir algo. E Deus está dizendo, só porque você achou isso, a única coisa que você vai conseguir produzir é suor. Irmãos, eu nunca suei como naquele dia, a ponto do irmão levantar e vir me trazer um lenço, sem enxugar seu suor. Sabe por quê? Eu aprendi. Por que eu suei tanto? Porque eu estava fazendo na força do meu braço. Por isso, irmãos, eu digo, a gente tem que buscar humildemente, a gente ora, a gente depende, mas quem faz é Deus. Não é pelo seu muito falar que seu parente vai converter, é pelo seu muito orar. E deixa que Deus faz o resto. Você entendeu isso? Vamos gastar só 2 minutos. Alguém cronometra 2 minutos para a gente orar? Porque se deixar, a gente vai orando, e vai orando, e vai orando, vai orando, e vai orando, e vai orando, e orando. Então eu não posso fazer isso com você, senão você não quer voltar domingo que vem. Feche os olhos em nome de Jesus. E diga, Deus, eu quero essas 2 asas para eu poder voar, Senhor. Eu quero o conhecimento das Escrituras, eu não quero errar. Eu não quero ficar rodando em círculos. Se eu não tiver o conhecimento das Escrituras, eu não vou a lugar nenhum. Errais por não conhecerem as Escrituras. Começa a ler, meu irmão, começa a estudar, começa a meditar. E busque o poder de Deus. Vá para o seu lugar secreto, dobre os seus joelhos, bote a boca no pó, clame a Deus até que Ele te visite. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela nossa igreja. Eu oro, Senhor, pelas nossas vidas. Eu oro pela tua igreja no Brasil. Senhor, temos errado, Senhor. Temos errado, Senhor, porque temos desprezado o conhecimento das Escrituras. Quantas igrejas, quantos púlpitos não abrem mais a tua palavra? Senhor, perdoa-nos. E a começar em nós, desperta o amor pela Bíblia. Desperta o amor pela Bíblia. Crente que ainda não tem uma Bíblia, meu Deus, essa semana vai comprar uma. Vai começar a ler. E Deus vai falar. E Deus vai falar. Dá compreensão, abre os olhos do coração, faz-nos compreender as Escrituras, Senhor. Alimenta-nos pela tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu oro para que também sejamos batizados no conhecimento do poder de Deus. Ah, profundidade das riquezas. Ah, Deus grande, todo-poderoso. Tu és excelso, Tu és, Senhor, grande. Tuas obras são poderosas. Dá-nos, Senhor, da Tua glória. Dá-nos, Senhor, da Tua unção. Dá-nos o Teu poder. Enche-nos com o Teu Espírito. Dá dons, dá dons, dá dons, Senhor. Acarama, saramanaiache. Ei, Deus, enche-nos de Ti, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. 2 minutos. Cadê o pessoal da sala de boas-vindas? O lanche está ficando frio. A gente vai cantar essa música. Não sei nem qual é, mas a gente vai cantar. A gente vai terminar o culto. Presta atenção. A gente vai dar a bênção apostólica. E os irmãos vão cantar. E se você quiser cantar também, você fica um pouquinho e canta um pouquinho. Tá bom? Cadê os nossos visitantes? Por favor. Os irmãos já estão aqui, ó, desesperados. O lanche está pronto há um bom tempo. Davi,
Angélica, Bianca, obrigado por vocês terem vindo. Carla, Wesley, Renan. Acompanhe esses irmãos. Carabalabarabás. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito seja sobre todos. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Seja cheio, Teu é o poder, seja cheio de Deus. para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Dá um abraço no seu irmão. Ministre